Filipenses, capítulo de número 1, verso 21. Nós vamos ler para a glória de Deus. Vamos ler para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. É apenas um versículo e vamos ver o que Deus possa falar conosco. Podemos? Filipenses, capítulo de número 1, verso 21. Glória a Deus. Pronto? Podemos ler? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Glória a Deus. Repeteco. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Oremos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. A palavra é tua, não é nossa. Precisamos ouvir a tua voz. Espírito de Deus, toma conta de nós. Toma conta do nosso intelecto, toma conta da nossa mente. Toma-nos em tuas mãos. Pai, falando precisamente ou poderosamente, maravilhosamente às nossas vidas. Daquilo que nós precisamos, que nós nos necessitamos. Queremos, ó Pai, nesse momento, estar sob a direção do Teu Espírito Santo. Queremos estar, Senhor, falando aquilo que as pessoas necessitam ouvir, que é transmitido por Ti, dado por Ti. Amém. Amém? Amém. Bom, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus queridos, nós sabemos que existe 3 tipos de mortes. Mortes ou morte física, morte natural e a morte daqueles que ou está morto diante de Deus ou está morto diante dos homens. 3 tipos de mortes. E o tema da mensagem nesta noite é uma vida com propósito. Conseguimos repetir? Uma vida com propósito. Quais são as circunstâncias que levaram Paulo a falar isso? Posso todos aqui. Porque para mim o morrer é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quais são as circunstâncias que levam Paulo a expressar, a falar isso? Por que será que ele disse isso? Porque o contexto aqui, ele está preso. Se ele está preso, com que autoestima ele vai falar isso? Porque uma pessoa presa, será que tem autoestima? Eu creio que não. Uma pessoa presa, será que ela tem alguma motivação? Eu creio que não. Então, por que Paulo ele fala com toda propriedade que para mim o viver é Cristo? Tendo em vista que muitas das vezes para algumas pessoas, o viver é o dinheiro, o viver é o status, o viver é a fama, o viver pode ser a luxúria, mas para Paulo não. Para Paulo, o viver é Cristo. Amém? Gênesis capítulo 3, verso 19 diz que nós retornaremos ao pó. Nós somos pó, nós retornaremos ao pó. Mas Paulo aqui, ele está num grande desafio. Pela circunstância, numa prisão, e falar que o viver é Cristo, ele tinha todos os obstáculos para enfrentar, ou para não falar isso, mas ele fala com propriedade. Ele dá uma declaração muito forte, que para mim e para você pode ser normal. Mas se nós estivermos de frente a alguém que está com algo na nossa cabeça, como é que nós vamos dizer que o viver é Cristo? O morrer para mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que alguém em perfeita consciência vai dizer isso? Mas Paulo disse, estando preso. Talvez
Não está escrito, mas pode estar ele caminhando por problemas psiquiátricos. Mas ele estava consciente daquilo que ele estava falando. E quando nós falamos de morte, muita gente não gosta. Muitas pessoas não aceitam. Porque qual é a perspectiva que a pessoa tem quando está na situação de Paulo? Um preso não tem perspectiva nenhuma. A única pergunta que ele tem é: qual é o dia, qual é a hora que eu vou sair daqui? Sim ou sim? Eu quero sair daqui. Estou cansado de ver o sol nascer, como diz o ditado, quadrado. Aqui eu não quero ficar. Quero sair daqui. Mas Paulo, ele motiva ou encoraja os irmãos de Filipos, porque ele não via aquilo como desafio. Às vezes, nós não entendemos o agir do trabalho de Deus. Porque Paulo, ele está levando aqui uma vida que leva ele a falar que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo diz que o viver é Cristo? Qual o motivo que leva Paulo a dizer que o viver é Cristo? Eu entendo que Paulo estava falando isso porque ele estava se dedicando. Quando você se dedica na presença do Senhor, você entende que você depende de Deus. Nós entendemos que nós dependemos de Deus. É isso que Paulo estava procurando dizer. Ele estava entendendo que ele depende de Deus. Ele estava dizendo que ele depende de Deus. Quando o homem depende de Deus, ele coloca a sua vida na disposição de Deus, na disponibilidade de Deus, para que Deus possa trabalhar na vida dele. Então é uma vida com compromisso, é uma vida com relacionamento, é uma vida com dependência. Amém? Tanto a morte quanto a vida fazem parte do propósito divino. Todos nós que estamos aqui temos prazo de validade. E quantos mais os velhos também têm prazo de validade. Os mais novos, ainda não. Mas os mais velhos têm prazo de validade. Pastor, eu não aceito, eu não quero isso. Não é eu que estou enchendo a tua cabeça, é Bíblia. Gênesis 3,19. O homem retornará ao pó. Então, se o homem vai retornar ao pó, o homem precisa literalmente entender que ele depende de Deus. Uma vida com propósito é depender de Deus. Então não vai ser o desemprego, não vai ser a prisão, não vai ser a alta inflação que vai fazer com que você não compreenda que nós dependemos do Senhor. Amém? Quando uma pessoa depende do Senhor, tudo leva a crer que ele cria em si uma identidade. Uma vez crente, sempre crente. Acredite se quiser. Por isso que tem uma denominação aí, acredito que uma vez salvo, sempre salvo. Porque uma vez crente, sempre crente. Mesmo que o cristão saia do caminho do Senhor e entra no cabaré, e entra no boteco, alguém vai dizer: ele é crente. Ela é crente. Por quê? Porque ele leva uma vida com propósito. Foi colocado nele para levar uma vida com propósito. Mas ele falhou, ele oscilou, ele deslizou. Que seja ele, que seja ela. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é que Paulo, ele dá uma declaração muito forte. Não é uma declaração fácil de falar. Primeiro pela circunstância, o cenário que ele está vivendo. A declaração dele é de alguém que está com a autoestima lá para baixo. Mas ele levanta a autoestima e encoraja os irmãos. Ei, para mim, o morrer ou o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Amém? Amém. Isso mostra que Paulo teve o quê? Ele tem uma identidade. Isso mostra que Paulo também, ele vê a vida com a oportunidade de servir a Deus. Ele vê a vida com a oportunidade de glorificar a Deus e de entender a soberania de Deus. Vamos lá. Quais foram os 3 hinos que eles cantaram aqui nessa noite? Como vaso de alabastro, um dos primeiros hinos. Sim ou sim? O outro hino que eles cantaram. Perto que ela está. Para nós cantarmos, enchermos a boca e dizermos:
Vá se ela está, ou perto do que ela está, você precisa ter um relacionamento com Deus. Como Paulo tinha, como Paulo entendia. Porque quando ele declara, quando ele fala, quando ele afirma, uma afirmação forte, uma afirmação poderosa, que para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro, ele está entendendo que ele leva uma vida, não interdependência de Deus, mas na dependência de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Cristo é a base da nossa fé? Não. Além de ser a base da nossa fé, Cristo é o telhado. Vou repetir. Cristo é a base da nossa fé? Além de ser a base da nossa fé, Cristo é o telhado. É Ele que nos guarda. É Ele que nos protege. É Ele que faz nós virmos aqui para exaltarmos o nome dEle. Glória a Deus. Amém? Amém. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo. Quem fala isso? O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20. Será que todas as pessoas podem dar essa afirmação também? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Todas as pessoas que são cristãos, que estão no cristianismo, podem dizer isso? Digo que não. Mas aquele que depende de Deus, como nós estamos nessa noite, nós podemos dizer e afirmar: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Amém? Amém. Ainda quero completar com vocês que a morte não é o fim. Para algumas pessoas, sim. Para alguns ateus, sim. Para alguns espíritas, sim. Mas para nós cristãos, não. Ou para todos, a morte não é o fim. A morte pode ser um portal. Seja na vida eterna, ou seja, para o fim eterno. Amém? A morte, ela é um portal. E um dos portais mais fortes que se imagina. Porque a morte, ela não avisa quando ela vem. Se ela pudesse pelo menos dar recado: eu vou pegar você hoje, todas as pessoas sairiam correndo. Hoje você vai ser meu. As pessoas sairiam correndo. As pessoas não entenderiam. E o apóstolo Paulo, será que ele entendeu? Eu acredito que sim. Quando ele fala que para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro, ele está falando com propriedade. Porque ele apanhava de muitos. Hoje pela manhã, na ministração do presbítero Leandro, ele falou que Barnabé, que é importante, foi até bom ele trabalhar esse ponto, Barnabé é tão importante que ele teve uma discussão com Paulo. E ele não completou, mas eu vou completar para ele. Quando tinha que ir para Jerusalém, Barnabé falou para ele assim: não vá, se você for para lá, você vai morrer. Paulo, eu vou, eu preciso ir, eu vou para lá. Porque Paulo já aprendeu a depender de Deus, ele não tem medo da morte. Amém? E todo cristão não deveria ter medo da morte. Todo cristão, aí alguém pode falar: mas eu não tenho. Será? Eu não tenho, será? O verdadeiro cristão não teme a morte. Por quê? Ainda não é o fim e ele está em transição para um lugar melhor. É um processo de transição, mas a porta está aberta. As pessoas muitas vezes pintam um cenário do espírito da morte como se fosse alguém de preto com a espada na mão, vindo, aparecendo e levando. As imagens que vêm na nossa mente, que nós vemos por aí, é isso. Alguém com a espada vindo: eu sou da foice, né? Com a foice, eu vou te pegar, eu vim te buscar. E a maioria das pessoas tem medo, a maioria das pessoas se arrepia, a maioria das pessoas não sabe o que fazer, mas nós não sabemos como é do outro lado. Só que Paulo não estava com medo, Paulo estava tranquilo. Por que ele estava tranquilo? E por que ele fala com propriedade? Porque ele tinha comunhão e relacionamento com Deus. Amém. Quando se tem comunhão, se tem um relacionamento, então você não está preocupado com A, com B, com C, com a sua luta, com os seus problemas, com as suas dificuldades, o que vai acontecer amanhã. Paulo olha para o futuro, ele é visionário, ele olha para o futuro como se fosse receber grande vitória. E todos nós cristãos deveríamos ser assim. Paulo reflete a tudo com uma visão de vida eterna. Por isso ele fala: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Você consegue dizer isso com propriedade? Você consegue dizer isso? Mas um dia pode ser que você precise dizer. Porque aquelas pessoas que estão nas UTI, em coma, nos momentos mais difíceis, alguns deles chegam a dizer: para mim, o viver é Cristo. Aleluia! É a certeza de que a morte faz o ganho espiritual. E como nós vamos ter certeza que nós vamos, com a nossa morte, nós vamos ter um ganho espiritual? Quando nós entendemos que a nossa vida depende de Cristo. Amém? Amém. E por que viver com um propósito? Por que viver com um propósito? Quando se vive com propósito, nós entendemos que nós dependemos de Deus. Amém? E Paulo está desafiando os irmãos de Filipos a entender e a refletir sobre o significado de viver na dependência de Cristo. As nossas ações, as nossas decisões levam-nos a refletir se nós dependemos de Cristo. Amém? Amém? Amém. Qual é a nossa perspectiva sobre a morte? Ela pode vir que eu estou preparado? Ela pode vir que eu estou pronto? Eu sou de Jesus, morte venha. Paulo está querendo dizer isso. Morte venha, eu sou de Cristo, venha. Me leva, me recolhe. Porque ele estava preparado. E nós? Nós não devemos temer o fim da vida. A maioria das pessoas dizem assim: eu não quero ficar velho. Eu não quero ficar velho. Jó fala assim: do pó eu vim, ao pó. Que está escrito em Gênesis 3,19. Jó só está corroborando com a ideia que o texto, o verso 19 diz lá em Gênesis, que nós retornaremos ao pó. Os judeus têm mania, ou mania não, tem uma ordem de não fazer crematório. O que é crematório? O processo que faz o crematório é muito doloroso, é muito estranho para os familiares, mas para quem já morreu, acabou. Mas os judeus entendem que o cristão não pode fazer crematório. Quem quer fazer crematório aí? No dia 15 não quer mais. Olha lá, também, você quer ou queria? Olha lá, ele quer também. Mas para os judeus, eles entendem que o cristão não pode fazer isso. Só que tem um detalhe muito importante aí. O nosso corpo, a nossa alma, pertence a quem? A Cristo. E ele tem poder para fazer esse corpo vivificar. Lá em Ezequiel, que a irmã colocou lá no grupo, capítulo 37, fala do vale dos ossos secos, onde o Senhor permitiu que os ossos voltassem ao corpo, que os tecidos, a massa, tudo retornasse ao corpo, e o corpo tivesse vida. Está falando do povo de Israel que estava morto, que estão mortos, e que eles vão voltar e vão ressurgir. Não é da morte física, não é da morte espiritual. É que o povo de Israel, depois que eles foram como escravos para a Babilônia, eles ficaram dispersos por muitas partes do planeta. É difícil um país que não tem judeu. Mas a Bíblia diz assim, que nos finais do tempo, Deus vai unir todos os judeus esparramados pela terra. Todos. Por isso é a mensagem que você colocou lá no grupo, postou lá no grupo, Ezequiel capítulo 37. Então nós temos que entender que Deus tem poder para fazer isso. Então quando a pessoa tem desejo de ser cremado, ela precisa pensar um pouquinho. Refletir um pouco. Amém? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outra versão, o morrer é ganho. Talvez a morte é o portal de entrada para a presença de Deus. É isso que ele está pensando. A morte para ele é um portal de entrada para a presença de Deus, mas não é para todos. Como eu disse outrora, quem está na UTI está num período de reflexão. Como vai ser minha vida daqui para frente? Quem eu estou deixando? Qual é o valor do meu seguro de vida para os meus familiares?
que eu vou deixar? Quem ama quer deixar seguro de vida. E uma das coisas que o brasileiro menos se preocupa é com o seguro de vida. Mas se você ama, você deveria deixar para alguém. O presbítero ama lá, a diaconisa, deixa o seguro de vida em nome da Lila Zanforlin. Está aqui o seu seguro de vida. Ela vai ficar contente, vai querer até matar ele rapidinho. Amém? Brincadeiras à parte, mas o que eu quero dizer para você é que tanto Marcelo quanto nós temos que dizer, igual Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Paulo estava falando tudo aquilo porque ele estava vivendo um período difícil. Nós também podemos estar vivendo um período dificílimo, em crise. Eu quero falar para vocês que tem muita gente fazendo bunkers. Falei certo, Leandro? O que é bunkers? Fala mais alto. Abrigo subterrâneo em várias partes do Brasil e do mundo. Muitas pessoas estão fazendo. Com qual objetivo? Medo da morte, medo da guerra, medo da crise, medo da fome. O ser humano basta falar algo que ele tem medo e falou e morre. Meu Deus, se treme igual vara verde, porque tem medo. Porém, eu queria chamar a sua atenção. Faça como Paulo afirma que o viver em Cristo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. A declaração de Paulo mostra que ele tinha prioridades. Uma das coisas mais complicadas das pessoas é não ter prioridade. Qualquer vendaval, qualquer coisa que vem faz as pessoas perder prioridade diante de Deus. Domingo passado nós estivemos aqui porque nós fizemos um trabalho lá no Jardim Conceição. Nós chegamos lá no Conceição, era 9h40. Fomos embora 19 horas e 20 minutos. Mas valeu a pena. Porque hoje eu olhei o rosto da Tessália. A Tessália está com vida. A Tessália está com vida. Valeu a pena, pastora, fazer o trabalho. Então, quando nós temos prioridade, nós trabalhamos para o reino. Quer ver Deus te abençoar? Faça alguma coisa pensando no reino. Vejo ele, eu cheguei aqui e fiquei comovido porque eu ouvi um motorista ali diferente dirigindo aquele carro. É isso mesmo que eu entendi? Está fazendo para o reino. Ele não está se importando, está fazendo para o pastor Enoque, ele está fazendo para o reino. Quando você, nós, nos disponibilizarmos a fazer alguma coisa para o reino, Deus vai nos abençoar. Porque você tem prioridade. E Paulo colocou como morrer com prioridade. Então ele não estava se importando com o que ia acontecer. Avalie as suas prioridades. Entendo que para ele, o casal, estar aqui todo domingo não é fácil. Entendo que para o casal estar aqui não é fácil. Para ele estar aqui não é fácil. Mas nós priorizamos a Deus. Nós queremos estar em comunhão com Ele. Amém? Amém? Amém. Estamos vivendo de forma que exaltemos a Deus. Paulo está dizendo isso. Estamos prontos para a eternidade? Não me responda, repensa só. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele permite o quê? Reflexão. Reflexão muito forte. Por quê? Porque a morte ela pode ser vista como algo físico, que é a separação do espiritual e da matéria. E muitas pessoas têm medo, porque nós amamos, nós nascemos para viver aqui. Quem nasceu aqui quer viver aqui, não quer ir embora. Não adianta. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Se eu sair perguntando quem quer morrer, ninguém quer morrer. É outro. Ninguém quer morrer. As pessoas querem viver. Você quer morrer? Não. Você quer morrer? Quer morrer? Quer morrer? Não. Quer morrer? Quer morrer? Ninguém quer morrer. Todo mundo ama aqui. Todo mundo que está aqui pode ter militante, pode ter ladrão, pode ter crime. Todo mundo, todas as pessoas não querem morrer. Mas eu queria chamar a sua atenção nesse versículo aqui, 1 João 3,14. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então, se eu disser que eu amo ele, eu vou ter vida. Mas se eu não amar ele, eu estou na morte. Deus, por meio de Jesus, deixou 613
mandamento. Só que Deus resumiu os 2 mandamentos em quantos? Em 1 ou 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso que Paulo está fazendo. É isso que Paulo está falando. E Filipenses 2:8, Jesus viveu com um propósito, sendo encontrado como figura, foi obediente à morte. Morte do quê? Morte de cruz. Pois ele é na sua casa, Filipenses 2:8. Se nós falarmos aqui, qual é o cristão que ia ir para a cruz? Porque quem era pendurado na cruz, quem era morto na cruz, era visto como o quê? Maldito. Maldito. Ah, pastor, mas eu estou preparado para morrer. Estamos mesmo, irmã Edna? Paulo aqui está fazendo um convite a todos os cristãos a viverem um propósito centrado na presença do Senhor. Paulo está fazendo um propósito e ao mesmo tempo ele fala de perspectiva, sobre a vida e a morte. E ensina-nos a valorizar a nossa relação com Deus. Às vezes nós não valorizamos a nossa relação com Deus. E Paulo valoriza. Você também deve valorizar. Então qual é o propósito do inimigo? É tirar você da presença de Deus. É afastar você da presença de Deus. Porque você quer entregar ou dedicar-se ao Senhor. Nós vemos aqui. Por que estamos aqui? Por que e para que estamos aqui? Porque nós queremos dedicar nossa vida ao Senhor. Talvez não temos força ou potencial ou capacidade de dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Talvez você não tenha, mas você vai galgando ou processando a sua mente, que um dia você vai dizer, igual Paulo disse, eu creio que pode começar a partir de hoje. Eu digo que pode começar a partir de hoje. Enquanto a equipe de louvor vai se aproximando, eu tenho plena convicção que pode começar a partir de hoje. Por quê? Perspectiva sobre a vida e sobre a morte, ou sobre a morte, pode ser vista de vários lados, de vários ângulos. Eu disse que a morte pode ser o quê? Portal. Foi isso que você falou? Portal o quê? Para a presença de Deus. Mas a morte também pode ser portal para a presença das trevas. É muito horrível. É muito triste. Então Paulo, Aline, está entusiasmando os irmãos. Eu gostaria nessa noite que você fosse mais entusiasmado. Porque você tem comunhão com Deus. Você não tem comunhão com as trevas. Você não tem comunhão com Deus caído. Você não tem comunhão com Deus morto. Você não tem comunhão com Deus. Olha, presta atenção. Que não é de barro, que não é de gesso, que não é de lata, que não é de metal e que não é peça de sucata. Nós temos comunhão com Deus vivo, com Deus eterno, com Deus poderoso, com Deus sublime. Hoje, alguém me perguntava o que eu acho de Deus. O que eu acho de Deus? Eu digo, Deus é soberano, Deus é eterno e não tem adjetivo para dizer quem é Deus, porque Ele é tudo. Deus é tudo para nós. Aí nós podemos expressar que o morrer para mim é Cristo, o viver para mim é isso mesmo. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Podemos dizer isso? Amém. Então vamos dizer em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo tenha falado ao meu, ao nosso coração. E aplauso para o Senhor.